Neste terceiro vídeo, eu vou explicar um pouquinho melhor as causas relativamente independentes. Pois bem, causa relativamente independente é aquela que se origina da conduta. Ela só existe porque a conduta foi praticada. Se a conduta não tivesse sido praticada, não haveria esta causa. Ela foi originada pela conduta. Se eu apagar a conduta, a causa desaparece. Por isso que a independência dela é relativa, porque ela é independente em termos, ela dependeu da conduta para existir. Mas por que ela é independente? Porque ela produz por si só o resultado. Embora ela tenha dependido da conduta para existir, depois que ela surge, ela atua de uma maneira tão imprevisível, tão inusitada, tão inesperada, tão fora da cadeia de causalidade, que a gente considera que ela produziu sozinha o resultado. Então ela é relativamente porque se originou da conduta, mas é independente porque produziu sozinha o resultado. As causas relativamente independentes, elas podem existir antes da conduta ser praticada, atuar ao mesmo tempo da conduta ou surgirem após a conduta. Vou te dar 3 exemplos. O primeiro está no vídeo anterior. A vítima tem hemofilia e recebe um pequeno corte no braço. O corte origina o início de um processo patológico sequencial que leva à morte da vítima. Ela começa a sangrar, 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 sangrar até morrer. Se não fosse o corte, não iniciar-se-ia o processo patológico detonado pela hemofilia, de sangramento e exsanguinação contínua até a morte. Portanto, a causa dependeu da conduta de cortar o braço para existir. Entretanto, concorda que não é normal você cortar um braço e a vítima morrer? Portanto, o desdobramento foi completamente inesperado, inusitado, imprevisível. Nós temos uma causa pré-existente, a hemofilia existia antes da conduta, relativamente independente. O processo patológico só atuou por causa da conduta, mas produziu sozinho o resultado. Neste caso, existe nexo causal? Resposta: sim. Pela nossa legislação, quando a causa é relativamente independente, mas pré-existente, existe nexo de causalidade. O que isto significa? Significa que o agressor matou a vítima. Ele produziu a morte da vítima. Por qual crime ele vai responder? Aí é outra coisa. Se ele sabia que a vítima era hemofílica e queria matá-la, olha, eu cortando o braço, eu sei que ela vai sangrar até a morte. Homicídio doloso. Se ele não sabia que a vítima era hemofílica, mas tinha como saber, ele vai responder pela lesão corporal dolosa, agravada, qualificada pela morte culposa. Lesão corporal seguida de morte, crime prétero doloso. E se ele não sabia que a vítima era hemofílica, nem tinha como saber, ele responde apenas por lesão corporal. Lesão corporal dolosa, foi o que ele fez. Ele causou a morte? Causou. Ele provocou a morte. Mas responde pela morte? Não. Porque ele só responderia se houvesse dolo, intenção de produzir a morte, ou culpa. Então, uma coisa é considerar alguém causador de um resultado. Outra, muito diferente, é responsabilizá-lo pelo resultado. A causa pré-existente, relativamente independente, mantém o nexo causal. Ele é considerado causador, mas só responde por aquele resultado se tiver dolo ou ao menos culpa. Segunda causa relativamente independente é a superveniente. Ela é superveniente quando ela ocorre depois. Então, é o clássico exemplo que todos os autores de direito penal dão. O sujeito dá um tiro na barriga da vítima. A vítima é colocada na ambulância. O motorista sai dirigindo que nem um louco imprudentemente. Provoca o capotamento da ambulância e a vítima morre com a cabeça esmagada. Se não fosse o tiro, a vítima não estaria na ambulância. Portanto, o tiro colocou a vítima naquela situação. A causa da morte originou-se da conduta do tiro efetuado. Ela é, portanto, de certa forma, dependente. Ela se originou dali. Porém, não é normal você dar um tiro na barriga e a vítima morrer com a cabeça esmagada. O desdobramento é completamente inusitado. Então, é uma causa relativamente independente. Relativamente porque ela só existiu em razão da conduta. Independente porque produziu sozinha o resultado. Neste caso, qual a diferença?
a hemofilia é pré-existente. O capotamento da ambulância ocorreu depois, é superveniente. No caso de uma causa superveniente relativamente independente, despreza-se o nexo causal. Portanto, ele deu o tiro querendo matar. Olha só, ele deu o tiro querendo matar. Ele atirou na barriga da vítima para matar. Mas ele não é considerado causador da morte. Porque a causa que provocou a morte da vítima, relativamente independente, ocorreu depois. Ela é superveniente. Então ele responde só pela tentativa de homicídio. Olha a diferença que fez o legislador entre a causa que já existia e é relativamente independente, mantém o nexo causal, e a causa que é posterior, superveniente. A superveniente elimina o nexo causal. Por quê? Por que essa diferença? Porque o parágrafo 1º diz a superveniência, só essa, da causa relativamente independente exclui a imputação. Pela lei física da causa e efeito, não exclui o resultado, exclui a imputação do resultado, ou seja, o Código Penal considera que ele não provocou o resultado. Despreza-se a lei física de causa e efeito. Aplica-se a lei normativa. Ele não é considerado causador. Note e reflita sobre isso.